Fala, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, como de costume, a sexta nunca decepciona, sempre acontece alguma coisa e hoje também é dia de um dossiezinho. Gente, quero abrir o vídeo hoje comentando sobre algumas coisas que estão acontecendo no âmbito da economia do Brasil, que obviamente vem de mal a pior, vocês sabem disso, mas temos que comentar, mostrar os últimos acontecimentos e o que pode impactar na sua vida, que envolve aí combustível, para depois começarmos a entrar num tópico muito interessante. Acho que o dossiê começa aí. O segundo e terceiro tema. A esquerda tá batendo cabeça. Não é de hoje. No dia de ontem, o Lula, ele revelou mais uma vez que é um grande mentiroso, porque uma das promessas de campanha caiu por terra. Isso virou assunto, envolvem banheiros. E eu quero mostrar para vocês algumas coisinhas e um debate que ele não está ocorrendo na direita e é uma política pública que eu acho que a direita nem é a favor, que envolve a privatização de presídios e que está gerando tanta confusão na esquerda que o ministro dos Direitos Humanos, inclusive, saiu do grupo de WhatsApp do Prerrogativas e vem recebendo algumas críticas nas redes sociais de pessoas que estão na base, que estão vendo assim que tem algumas coisas que o desgoverno vem fazendo que não dá mais para passar pano. E na esteira desses acontecimentos, o Dilma vai cuidar da perna bamba dele aí, que não tá muito bem, e ele tá meio preocupado, e agora eu tô começando a entender algumas preocupações, na verdade não do Lula, mas do entorno dele. E ontem teve uma live muito importante, na verdade anteontem eu acho, acho que ontem no Brasil, tô meio perdido no tempo, mas enfim. Pepe Escobar, o analista de geopolítica mais respeitado pela esquerda, ele falou com todas as letras o que a gente falou aqui por diversas vezes do discurso do Lula e da aproximação do Lula com o Biden. Ele fez uma análise ao vivo no Brasil 247, que o Leonardo Atush ficou sem palavras e eu acho que com certeza os lulistas não querem que isso seja divulgado. E eu quero trazer isso para vocês para a gente falar sobre um artigo que o Haddad escreveu, não ganhou visibilidade no país, publicado no Financial Times, onde ele convida os investidores, inclusivemente, para a gente puxar para uma decisão que eu acho que a direita também está meio batendo cabeça. E se der tempo, no fim, falaremos daquele Brasil que deu errado, né? Obviamente o Brasil do Dilma e algumas coisas ligadas ao campo jurídico. Mas vamos começar já com a notícia mostrando que as coisas estão dando errado. Governo bloqueia 588 milhões do orçamento de 2023, mas ignora 20 bilhões do piso da saúde. Ou seja, tem mais coisa aí para se preocupar. Já é, como está ali no subtítulo, o terceiro bloqueio feito pela equipe econômica. 3,8 bilhões num cenário que a arrecadação tá no terceiro mês de queda, num cenário onde o governo precisa aumentar a arrecadação, queria aumentar 19%, aconteceu o oposto, está caindo. E isso num cenário onde não existe o teto de gastos. Um cenário que, não, agora a gente tem, né, o novo arcabouço fiscal do Lula, que já nasceu peça de ficção. E aí tá ali, em relação ao piso da saúde que esqueceram, né? Esqueceu, o governo se esqueceu. Não é que ele ignorou, eles se esqueceram. Mas enfim, o secretário de Orçamento Federal, Paulo Bijos, alegou que a decisão de não incluir essas despesas deve-se à incerteza em relação ao valor que será considerado, já que é uma discussão sobre o tema no Congresso, que implicaria um aumento menor desses gastos, no valor de 5 bilhões. Não sabe ainda. Vamos esperar, quem sabe a gente bloqueia um pouquinho mais lá na frente. Ele não explicou, porém, qual a base legal que permitiu ao governo deixar de fora esses montantes. A base, eu não sei, mas tem uma teoria econômica muito, assim, sensacional. Eu não sei se já ganhou o prêmio Nobel, mas deveria. É chamada Teoria Econômica da Economia Criativa. Essa é infalível. Só os melhores dos melhores dos melhores conhecem. Só os melhores. Um dos grandes baluartes dessa linha econômica é Dilma Rousseff. Então confia no governo, vai dar certo, não faz muita pergunta, porque senão você vai ficar sem respostas e eles vão ficar de calças curtas. Mas vamos continuar. Dívidas com contas de água e luz atingem recorde, diz o Serasa. A vida do cidadão comum está mais difícil do que nunca, porque uma coisa é você estar devendo, sei lá, comprar uma roupa no varejo. Dever sempre é ruim. Mas, gente, quem em sã consciência vai deixar de pagar aquelas contas que são essenciais? É água, luz. Meu Deus do céu, se não pagar, corta.
Tá ali, ó. As contas de serviços essenciais como luz, água, gás, telefone representam em agosto 25% das dívidas pendentes dos brasileiros. Trata-se do maior patamar para esse tipo de dívida desde o início da série histórica, em janeiro de 2019. Nunca houve tanta inadimplência. E isso, vamos também contextualizar, num cenário onde as poupanças, que normalmente é onde os mais pobres guardam o pouco que tem ou pouco que nem tem, vai botando ali um tiquinho, neste ano vem observando uma saída. Só teve um mês nesse ano, se não me engano foi o mês de junho, que a entrada de dinheiro na poupança foi maior do que o da saída. Então, quando você vai olhando isso, vai olhando a vida do trabalhador, o único cenário, a única certeza é que tá tudo dando errado. Mas vamos continuar. Meta de arrecadação de Haddad será obtida com tranquilidade, diz o presidente do CARF. O que tem de mais nisso? Deveria ser uma notícia boa? Pô, a gente vai conseguir a meta de arrecadação? Arrecadação, lembre, né? Imposto. Dinheiro que o governo quer pra ele. Gente, você não sabe o que é o CARF? Você não entendeu nada? Uma linha, uma palavra. O CARF é o Tribunal Administrativo onde é possível recorrer de atuações da Receita Federal. Olha só, você, empresário, tá lá. Você acha que é indevido? Você vai recorrer. O presidente do tribunal que você recorre, para deixar de pagar pro governo, falou: a arrecadação que o Haddad quer? Com tranquilidade. Manda aqui, pai jogador. Só gol bonito, só gol de placa. Algumas pessoas questionaram, inclusive, a imparcialidade deste tribunal após uma declaração dessa. Mas, vamos fazer o L. Aquele que treme. O que treme que é o bom. Itaipu usa 1 bilhão da conta de luz para fazer política para o PT. Estava até no vídeo ontem, mas não deu tempo. Com fim da dívida para a construção da usina, custo de geração seria quase metade do valor atual. Nem podia baratear a conta pro pobre. Não, porque temos outras ideias. Causou desconforto no setor de energia a ampliação da área de influência da hidrelétrica de Itaipu no lado brasileiro. A região com direito a receber projetos socioambientais e de infraestrutura passou de 55 para 434 municípios, levando o gasto para quase 1 bilhão de reais. Especialistas questionam o uso político e geopolítico de Itaipu com dinheiro da conta de luz. A expansão da área e o orçamento robusto sustentam a criação do programa Itaipu Mais Que Energia, para atender todos os 399 municípios do Paraná e outros 35 de Mato Grosso do Sul. Originalmente, eram beneficiadas áreas próximas a bacias hidrográficas de rios na região. Agora, até cidade na praia. O que tem a ver com a região de Itaipu? Não sei, mas não importa, porque o amor venceu. O novo diretor-geral de Itaipu, Enio Verri, petista, também já anunciou 600 milhões em 3 anos para a conclusão da UNILA, Universidade Federal de Integração Latino-Americana, o que fecharia 1 bilhão e 200 milhões em investimentos na região neste ano. A UNILA, ela já foi notícia no passado. Sabe aquele jornalista que atualmente está disputando com a Miriam Leitão o cargo do picanheiro do ano? Estou falando dele, Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo, na época que ele era antipetista, sabe como são as coisas, né? O tempo mudou, ele viu que ele estava enganado, mas o Reinaldo Azevedo foi um dos que chamou essa universidade pelo nome, a Universidade do Foro de São Paulo. Fizemos até um dossiê sobre isso certa vez. Se você colocar no Google, se você colocar as notícias também, o PT voltou e vai estar lá, 600 milhãozinho para a Universidade do Foro de São Paulo. Sensacional. Tem como dar errado? Não, mas vamos fazer o L. Decisão russa de proibir exportação de diesel pressiona a Petrobras, dizem analistas. Eu bem queria ter comentado ontem. Os russos falaram, tá vendendo muito barato, estão precisando aqui reter no mercado interno. Eu acho que, na verdade, não tem nenhum tipo de preocupação assim. Eles estão tentando só elevar o preço para ganhar um cacauzinho a mais, porque o preço do petróleo, né, ao redor do mundo está aumentando. Então, eles dão uma segurada. Dão uma segurada porque eles estão vendendo um pouco mais barato. E o Brasil vem comprando muito do lado de lá.
E eu acho engraçado o timing que isso ocorre, porque assim, olha só, olha só. Ano passado, quando começou toda a confusão, vários países dependiam dos russos para ter fertilizante, para ter isso, para ter aquilo outro. No meio de toda essa confusão, Bolsonaro conseguiu garantir que o Brasil não ia faltar. Já o Dilma, que vendem como o grande bastião, né, o grande defensor, líder do BRICS, o anti-imperialista do ano, obviamente não é, é um vassalo do Biden. Ele, por mais que a turma lá na Rússia, ela falou, não, a gente vai segurar um pouquinho aqui as pontas. Eu acho que se ele realmente fosse um grande parceiro estratégico da Rússia, a Rússia não quisesse ver o Biden colocando suas garras mais e mais no Brasil, né, com suas ONGs, organizações, toda essa turma, ela falou, não, o Brasil não. O Brasil a gente não vai negar, porque em respeito ao Lula, porque ele é nosso aliado, não é o cavalo de Troia do BRICS. Aí, já estão falando, ó, pode dar ruim no Brasil. Pode dar ruim no Brasil. E a gente vai pensando, mas será que o Lula realmente está do lado dessa turma? E aí que eu volto mais uma vez pro timing. O que foi que aconteceu nos últimos dias? Segundo a imprensa, o Lula demonstrou toda a sua força e iniciou uma nova era na relação de amizade entre Brasil e Estados Unidos, ou seja, uma era de vassalagem. Será que isso não tem um pouquinho a ver? Será que isso não tem um pouquinho a ver com o que está acontecendo? Não sei. Só acho uma baita coincidência, né? Uma baita coincidência. Mas enfim, somente em agosto, somente no mês de agosto, no mês passado, o diesel russo representou mais de 70% do volume importado pelo Brasil. Brasil este que precisa importar de 25% a 30% do diesel interno. Aí você se pergunta, tá, mas qual o problema disso? Isso vai impactar a minha vida por quê? Você vai entender agora? Você suspende embarque de diesel e pode afetar abastecimento e elevar preço no Brasil. O Estadão crava que foi 74% do diesel importado no mês de agosto veio de lá. Um dia após o anúncio da restrição das exportações russas de diesel na gasolina, empresas têm reportado a suspensão de carregamentos em portos, o que pode prejudicar o fluxo de diesel para o Brasil, inclusive de cargas já contratadas. Mais do que uma alta geral nos preços internacionais das commodities, em função da menor oferta no curto prazo, fica patente a ameaça ao abastecimento de países como o Brasil. Tradução. Se o Brasil quiser garantir que vai ter diesel, ele vai ter que comprar de algum lugar. A Rússia não vai vender. Para comprar de outro lugar, o preço é muito maior do que está no Brasil. Ao longo da nota, no final dela, ela fala que, em comparação com os preços internacionais, tem uma defasagem de mais de 76 centavos, um negócio desse. E aí? Quem que vai ser a importadora que vai querer fazer isso? Porque não compensa, vai comprar absurdamente mais caro e, cara, eu não vou comprar. Não dá para competir com o preço da Petrobras, não faz sentido. E aí? Não dá para competir com o preço da Petrobras. Não vou comprar. Comprar para ter prejuízo? Você compraria? Então, gera aquele mesmo impasse de semanas atrás. Que o governo ficou. Não tem desabastecimento, não tem. E já saindo notícia de desabastecimento. Não tem. Porrada. Toma aumento. Será que vai ter um novo aumento? Mais um? Será? Mais um? Não sei. Vamos ver, né? Vamos ver. O que eu sei é uma coisa. Uma solução que resolveria isso daqui, questões da gasolina, resolveria não, porque aí é sempre um problema, mas que amorteceria e muito, independente se subisse lá fora, é reduzir imposto. Muito menos que falar, não tem mais PP, etc. Era reduzir os impostos, como o governo Bolsonaro fez, mas que o governo Lula não tá nem aí pra nada. Na verdade, não, me perdoa. A Petrobras está sim muito preocupada, não tá nem pra nada. A Petrobras é uma das empresas mais preocupadas com tudo o que acontece neste país. Como vocês podem ver aqui, ó, olha a grande preocupação da Petrobras. É a busca pela autossuficiência, porque se o Brasil fosse autossuficiente, se a Petrobras conseguisse produzir 100% de tudo que ela consome, gente, esse era o melhor cenário do mundo. E aí sim o Lula podia meter o louco e falar, ó, aqui não tem PPI. Eu vou ver. A Petrobras, ele podia fazer o seguinte cálculo. Quanto é que a Petrobras gasta? Não, quanto a Petrobras precisa vender o diesel para pagar todos os funcionários, pagar por manutenção, pagar para ter um setor de desenvolvimento, pagar para isso aqui, ainda sobrar um caixa, com emergência, para um novo investimento. Ah,
Para você ter tudo isso daqui, pode vender o diesel a R$5. Então mete R$5 aí. Se bem que tá 5 conto, né? Então vamos botar um valor bacana. Não, se vender de R$3, consegue tudo dentro da sobra. Então mete R$3 aí. Mas não dá. Porque se você vende de R$3 e você só produz 70% do seu diesel, você precisa importar 30%, aí no Brasil é 3. Para você importar é 6. E aí? Quem que vai querer importar pelo dobro do preço? Quem que vai ser o espertão que vai abastecer a sua caminhonete, seu caminhãozinho, para pagar o dobro do preço? Ninguém vai querer. Então, se o Lula tivesse realmente algum tipo de preocupação com o país, ele estaria focado que na autossuficiência real, que não é só ter petróleo, mas também trabalhar com o refino. Cadê? Não, a preocupação do Dilma é construir catavento. Um monte de catavento aí, quer transformar a Petrobras no empresa de catavento. A Marina concedeu entrevista para um grupo chamado Sumaúma, se eu não estou enganado, Sumaúma. É algo assim. Onde ela fala que, na visão dela, a Petrobras não deveria ser uma empresa de combustível fóssil. Petrobras, de petróleo, não deveria ser de combustível fóssil. É o nível que está o desgoverno. É o desgoverno que não deixa que a Petrobras explore petróleo na margem equatorial. Mas aqui, ó, vamos olhar a preocupação da Petrobras. Ela aprovou sua política de diversidade, equidade e inclusão. Esse é o grande ponto. A Petrobras informa que seu conselho de administração, em reunião realizada hoje, aprovou a política de diversidade, equidade e inclusão aplicável a todo o sistema Petrobras. Sensacional. Esse realmente é o grande foco. Parabéns, Lula. Parabéns. Continue esse grande trabalho. Vai dar muito errado. Essa saiu esses dias. Só para comentar o que deve vir por aí, né? É as ideias do desgoverno. A história aí do Luiz Marinho. Contribuição sindical, né? Obrigatória. Obrigatória não. Vai ser obrigatória após se decidir em assembleia. Mas enfim, o sindicato cobra 12% de contribuição ao ano, exige R$150 para a recusa e gera polêmica após decisão da Suprema Corte. Um sindicato de Sorocaba e região virou motivo de polêmica em trabalhadores nas redes sociais após a convenção coletiva da categoria de 23 de 2024 trazer a cobrança de contribuição assistencial de 12% ao ano sobre o valor do salário de profissionais ou pagamento de uma taxa de 150 para quem se opuser à cobrança. Não quero pagar não, então me dê 150. Imagine o que vem pela frente aí nos próximos meses e anos. Nesse meio do caminho, falando, né, de empresa, do quebra-quebra, Amazon, Americana, né, 1, 2, 3 milhas a última, no mesmo ramo aí da 1, 2, 3 milhas, a Max Milhas, do grupo 1, 2, 3 milhas, pede recuperação judicial. Dívida é de 226 milhões. Então, numa grande temporada, né, de falências. Tudo bem, né? Recuperaçãozinha judicial, bacana. Se os problemas econômicos não forem poucos, o Lula tem os problemas para lidar. Sabe essa notícia nesses últimos dias? Tava aqui em vídeo. E fica aguardando e eu não me estresso. Alguma hora vai servir, senão vai pro Atlas sem aparecer em vídeo. Porque tem muita notícia que agora tá assim. Vai direto pro Atlas. Tem mais notícia do que aparece nos vídeos. O Planalto prevê que cirurgia do Dilma pode deixar ele no estaleiro durante meses. Vai tá lá com o quadril bem pôde, vai lá tentar consertar. E aí ele vem conversando com os aliados dele, né, os coroa, que já fizeram esse mesmo tipo de procedimento, e estão falando, ó, bicho, a recuperação é meio complicada. Uns mais, uns menos. Dilma não é nenhum novinho, né? Enfim, e aí diz que ele tá ficando apreensivo. Eu fiquei até Lula apreensivo, né? Rolou isso, eu fiquei pensando. Por quê? Nesse mesmo dia, saiu uma nota na Folha de São Paulo que explicou a motivação. Mas a gente já vai comentar sobre essa nota. Já comentei. Eu deixei ela um pouquinho para frente. Vocês entenderam o porquê. Ontem, a Folha fala assim. Na verdade, é anteontem. Lula retorna e encontra a confusão instalada em diversas áreas do governo. Lula saiu, voltou. Confusão tomou conta. Petista, sempre ávido por mais e mais cargos, aquela fome insaciável, brigando entre si, tem as indicações, tem a próxima indicação pro Supremo, né? Tá daquele jeito. Mas enfim, o retorno de Lula ao Brasil, depois de 6 dias de viagem, Cuba, Estados Unidos, era aguardado com expectativa. No vazio deixado por ele, disputas internas entre ministros e deles com a base parlamentar se acirraram.
E a confusão em alguns setores, inclusive em temas econômicos, é generalizada. Confusão para tudo que é lado. Eu acho que o Lula vai até falar isso, né? Para falar que ele não sabia de nada, que ele acabou de voltar. E a turma tá criando confusão. Esse perfil aqui, canal Geoforça, não é bolsonarista de jeito nenhum. É um cara que por muito tempo apoiou o Lula de forma ferrenha. Hoje tem um discurso mais crítico do Lula e um discurso que tenta igualar, às vezes até alguns políticos da direita, que eu discordo muito, mas ainda fala para a bolha da esquerda, sua audiência massivamente a turma e mais à esquerda, e ele coloca uma foto de Recife que está escrito assim, ó, ambulatório integral de saúde da mulher e pessoa com útero. Entendeu, né? Ele bota assim, o fim. O fim está próximo. Não o fim da humanidade, da nossa civilização. O fim está próximo para a sociedade doente da República de Neymar. Oh, meu Deus. Menino Ney, né? Deixa lá. Vida que segue. Aí, falei lá da confusão na introdução, né? Dos ministros, do Silvio Almeida. E eu vi essa confusão. Eu iria ver ela cedo ou tarde, porque eu sempre vejo na Folha de São Paulo, da Mônica Bergamo e do painel do Zanini. Só que eu passando no Twitter, eu vi essa postagem aqui do grande influenciador da esquerda, Jones Manuel. Sem ser irônico, mas realmente é um influenciador grande, né? De respaldo aí dentro da esquerda. Um cara de destaque, né? Um grande youtuber aí, comunista, faz questão. E ele comenta sobre esse caso. A gente vai ver a matéria, o que a matéria diz. Mas a matéria fala o seguinte, né? Ministro dos Direitos Humanos se irrita e sai de grupo jurídico. Silvio Almeida deixou prerrogativas em meio à discussão sobre privatização do sistema prisional. Tá aqui, ó. Tá na matéria da Folha de São Paulo. Manchete, subtítulo. Com base nessas informações apenas, o Jones Manuel comenta o seguinte. Ministro Silvio Almeida, o senhor não é responsável por isso. Por isso o quê? A privatização do sistema prisional. Os responsáveis são, por ordem de culpa, olha só, presidente e vice, é culpa do Lula e do Alckmin, do Haddad, Rui Costa e do presidente do BNDES. Essa é a ordem. Lula, Alckmin, Haddad, Rui Costa e Aloysio Mercadante. Mas o senhor, enquanto intelectual e militante, tem uma escolha. Ficar calado e participar do governo federal que vai iniciar como projeto nacional a privatização de presídios ou intervir junto ao presidente, fazer todo o possível contra isso e, no limite, pedir demissão. Um militante de esquerda, lulista, ele se deparou com uma agenda do governo Lula que, para ele, só tem duas opções. Ou você bate de frente e derruba, ou você pede demissão. Não dá para ser ministro dos Direitos Humanos de um governo desse. O que está acontecendo, a base do Lula está começando a acordar e perceber que foi traída. Não sei. Não existe outra saída, ministro. Caso isso seja mantido, ou se demite e usa isso para fortalecer um movimento político contra a privatização de presídios e a austeridade em curso, ou fica no governo em silêncio, dando respaldo a essa aberração. Aí eu falei, rapaz, o Jones Manuel tá bravo, viu? Aí eu fui dar uma olhada. E tá ali. Silvio Almeida se irritou ao ser cobrado por uma advogada durante um debate no WhatsApp do Prerrogativas e saiu do grupo. O tema em discussão eram críticas a um modelo de privatização de penitenciárias. Antes de sair, o ministro afirmou não ser justo nem correto, responsabilizado por uma proposta que nem estava sobre sua mesa. E reclamou de sua citação na mensagem. Diz que da forma que foi colocado, era pintado como irresponsável. Em sua manifestação, a participante do grupo chamou de intolerável, especialmente no governo Lula, a ideia de privatização de presídios. A advogada fez menção à possibilidade do BNDES financiar a iniciativa e perguntou como os ministros permitiriam uma insanidade dessas. Além de Silvio Almeida, ela marcou na mensagem o Haddad, também integrante do grupo. Após a retirada do titular dos Direitos Humanos, ela disse esperar que Haddad não tenha o mesmo comportamento. E aí o Haddad depois respondeu, veio de louco, né? O Haddad respondeu que, exemplo, Silvio Almeida desconhecia o tema, não sabia de nada, mas disse que buscaria se inteirar. Imagina, no Brasil,
no Brasil. Brasil. Um sistema prisional que não é governado pelo... Assim, pelo governo já tá complicado. Imagina no Brasil. Imagina a possibilidade do cara tá lá dentro. E assim, o cara, sei lá, não fez meio que nada de errado, mas, ó, você fez errado. Pô, não, você fez, né? Tá falando. Um sistema que o governo meio que banca. Quanto mais presos tiver, mais dinheiro o cara ganha. Será que o capitalismo selvagem dos liberais brasileiros, será que isso aqui tem como dar certo? No Brasil, não sei, viu? No Brasil, de Lula, fico bem preocupado. Muito preocupado. Enfim, aí a gente volta para a história do Lula preocupado, né? Tentando consertar sua perna. Lula deve usar andador depois da cirurgia. Ministros temem comando de Janja sobre a agenda. Tá claro que o governo Lula, vocês que assistem aqui de forma mais recorrente, deixando qualquer ironia de lado agora, falando bem sério, aqui tá claro, gente, que o governo Lula, assim, é um governo de esquerda, mas essa esquerda progressista, identitária, alinhada com o globalismo internacional, né? O progressismo internacional, o próprio globalismo, né? Não tem o que falar. É o alinhamento central do governo Lula. Ele continua gostando da outra esquerda? Continua. Mas não sendo de direita, ele tá bom. Até os liberais, o Lula também bota no colo. Tá feliz da vida, né? Seja aí quem faz parte do conselhão dele, os banqueiros que estão no conselhão. Mas, na bola dividida, o Lula tá sempre puxando pro lado do progressismo internacional, da turma woke. Então, assim, olha como tá a situação na esquerda. A gente sempre tá batendo na tecla. Ó, eu mostro uma postagem, mostro outra. Eu tento trazer algumas pessoas que têm algum tipo de influência. E tem muita gente criticando. Tem muita gente mostrando, poxa, olha pra isso daqui. Isso aqui é um absurdo. Mostrando que o Lula ele vem traindo aquela esquerda mais raiz. E isso daqui é uma coisa que nem a esquerda raiz tá aguentando. O Lula vai ficar de repouso. Vai resolvendo uma coisa ou outra. E aí, a preocupação, na verdade, não é nem do Dilma. Ele tá de boa. A preocupação é dos seus assessores, dos seus alinhados, de algumas alas. A gente comentou no vídeo de ontem e teve uma live agora essa semana na Opera Mundi que contou com a presença do José Genuíno. Não é um petista que chegou hoje no partido, é um fundador do partido, junto com o Breno Altman, amigo pessoal do José Dirceu, há anos e anos e anos e anos, de ter matérias envolvendo confusões com o Breno Altman, o José Dirceu, né? Matérias complicadas. E o Genuíno falando, ó, tem uma turma aí, que é essa turma progressista internacional, que tá apoiando essa sanha punitivista contra Bolsonaro, esse povo aí, dia 8, isso vai dar ruim, isso vai se virar contra nós em algum momento. Mas a turma não tá nem aí, tá pisando no acelerador. Então tem algumas arestas para ser aparadas. Já tá tendo essa confusão do Flávio Dino com o próprio PT, porque independente do Dino ser ou não ser o candidato indicado, o PT já quer dividir a pasta, quer pegar que seja a segurança pública ou pegar a justiça, tá em busca. O PP do Ciro Nogueira entrou de cabeça no governo, está em busca de mais cargos ainda, querem pegar a caixa. Saíram as notas ontem falando, ó, dependendo da forma que entregar a caixa, pode causar problema pro Jader Barbalho, o Ministério das Cidades. A MDB já vai chorar. Enquanto isso, ano que vem, ano eleitoral, tem a questão do déficit, o governo precisa aprovar várias coisas, num contexto que agora também teve essa última decisão do marco temporal e as bancárias falando, a gente não vai aprovar nada. A gente vai travar tudo. E aí, se travar? Se travar, é mais um problema para resolver. E aí, vai resolver esses problemas? Estando encastelado, quem que vai ter acesso? Porque tem muita coisa que só sai quando o Lula fala, pode ir. Aí você vai entender qual é a preocupação de algumas áreas. Tá ali, ó. Lula deve despachar do Alvorada por cerca de um mês. A previsão deve mudar a rotina do presidente e já causa tensão entre ministros e auxiliares. A agenda neste período deve ficar submetida também à primeira-dama. Ao temor de que a agenda de Lula já lotada fique ainda mais restrita, em especial para ministros e auxiliares que não gozam de total simpatia da primeira-dama. O desgoverno tá batendo cabeça todo santo dia. Eu acho que se a gente joga fechadinho, organizado, mas assim, ó, muita ajuda que não causa problema, mostrando algumas coisas e principalmente começando cada vez mais com a pauta propositiva,
Mostra o que o Dilma tá fazendo, mostra, ó, a gente não quer que isso saia, porque o jeito que tá bom, ou não, a gente não quer isso, a gente propôs isso daqui, ó. E onde vê problema, apontar. Eu digo a gente, principalmente as lideranças políticas, né? Os candidatos, eles têm que aparecer, eles têm que ser muito mais propositivos. Não é o povo reclama. Agora, os políticos não só reclama, cara. Tenta apresentar também algum tipo de solução. E aí, nesse contexto, olha só, o Brasil 247 é o maior portal petista. O Leonardo Atushi é o chefão da coisa toda. É quem manda e desmanda no Brasil 247. O Pepe Escobar que tá lá é o cara que a esquerda mais respeita em nível de geopolítica. Por quê? Porque desde 94 tá morando fora do país. Mora na Ásia. O Pepe Escobar teve uma crescente, né? Depois, hoje em dia eu consigo entender mais porque a esquerda o respeita. Quando teve lá o 11 de setembro, ele tava ali no Oriente Médio. Então ele conseguiu naquela época muita entrevista e algumas exclusivas que rodaram meio que, sei lá, causaram alguma movimentação. Pessoas para além do Brasil leram o que ele tinha a falar. Então ele roda, ele tem um certo trânsito. Então a galera respeita o que ele fala, ele consegue conversar com algumas pessoas. E aí, sempre que tem algum evento internacional, G20, teve agora a ONU, o Dilma vai para tal lugar, ele chama Pepe Escobar, venha para comentar, né? O pessoal é a carta dourada do Brasil 247. Todo mundo para escutar. Não, vamos ouvir o que o Pepe Escobar vai falar. E eu vou dar play, né? Porque ao longo da semana, a esquerda ficou mentindo mais uma vez para sua militância e teve a confusão, a gente mostrou algumas coisas, porque querem vender a ideia que não, que o Lula é um grande líder, que o Lula não os traiu, etc, tudo mais. E aí é o que eu falo para vocês várias vezes. Escutem isso imaginando que vocês são um militante petista, né? Pronto, imagina que, sei lá, o Brasil 247 é um canal de direita. Aí imagina que, sei lá, o Pepe Escobar é alguém que vocês gostam muito da direita, falando com outra pessoa, outro jornalista que vocês gostam muito da direita. Assim, eu pensei que você está ouvindo isso. E ele estaria falando sobre, sei lá, uma viagem de Bolsonaro, traindo a agenda de vocês, como vocês se sentiriam. É um banho de água fria e um choque de realidade que só mostra que o governo está batendo cabeça. Não vai conseguir parar em pé. E quanto mais, eu acho, quanto mais mostrar essa hipocrisia, mais difícil vai ser a sustentação do Lula perante a sua base raiz, que o PT está tão preocupado em manter, fazendo tweet de apoio. O Cantalice, lá do presidente da Fundação Perseu Abramo, falando, não, olha só, quem chama a militância do PT de gado não sabe nada. Pro cara da Fundação Perseu Abramo, Gleisi Hoffmann, Rogério Corrêa e diversos petistas de nome, precisava vir a público, fazer tweet falando, ó, respeitem a militância, Paulo Pimenta também, é porque eu acho que a militância tá meio triste. Mas vamos ouvir o Pepe Escobar. E, olha, do ponto de vista de Brasil, eu acho que muitos de vocês devem ter feito a reflexão de ver Biden e Lula no mesmo palco, sabendo exatamente quem ordenou a espionagem, a destruição das empresas brasileiras, o golpe contra Dilma e colocar a Lula na cadeia. Quando tá falando de espionagem, é aquela história dos grampos, da era Obama. Vocês lembram que era o vice do Obama, né? O Biden. O Pepe tá falando, ó, eu tô dizendo que alguns de vocês estão lembrando de quem que a gente tá falando, de tudo que aconteceu. Politicamente, importantíssimo, Leonardo, politicamente, qual foi o poder político e os líderes políticos que coordenaram todo esse processo? Obama e Biden. E isso está escrito na história a ferro e fogo. E não pode ser desmentido. Não, e agora ele é amigo do Lula e quer proteger os trabalhadores mundiais? Agora, amigo. Não, pois é. Aí, brincadeira. É indefensável, Leonardo, é indefensável. É que o Lula agora ele não está mais com a capa do, entre aspas, criminoso. Agora ele está com a aura do herói, né? Então o herói... Sim, o Lula foi reabilitado por esses caras também, né Leonardo? Sabe? Eles não são totalmente estúpidos. Eles sabem virar a narrativa quando lhes convém. Eles viraram a narrativa e o Lula passou a ser um grande líder, entre aspas, respeitável. Ou seja, respeitável a ponto de poder se encontrar com o presidente dos Estados Unidos. Não, é uma coisa...
com entusiasmo. Teve tweets do Biden na noite de ontem dizendo, olha, que encontro maravilhoso, não poderia concordar mais com você, presidente Lula, sobre a importância de valorizar o trabalho, né, os trabalhadores, enfim. Eu abro o tweet aqui do Biden, mas eu queria só voltar num ponto. Pois é, Leonardo, como você disse corretamente, eles acham que eles são capazes de conquistar grandes fatias do sul global com essa aparição de propaganda. Exatamente. Com essa campanha de propaganda e com esse anúncio de propaganda. Vamos proteger a dignidade dos trabalhadores. Exatamente. É brincadeira, irmão. É de brincadeira. O Biden vai trazer a dignidade dos trabalhadores. É de brincadeira, pô. O cara tá dando risada. Tá dando risada. É o que tá acontecendo. Eu tô falando pra vocês. A esquerda está precisando mentir todos os dias pra falar, não, Lula, nosso grande líder anti-imperialista. Balela. É o tempo todo. O tempo todo você pega a cara mais raiz e fala, cara, tá ruim. Eu queria ter trazido outra parte, mas eu deixo a recomendação. Se tiver tempo, não tem estômago, porque a parte inteira você vai dar risada. 1 hora, 8 minutos e 30 segundos. Aí você escuta essa parte, não escuta o resto. E quando chegar nessa parte, você pode meio que parar quando chegar aí, porque tem uma parte antes disso daí, que ele fala do discurso do Lula. Só que o que ele reclama do discurso do Lula, eu não tenho coragem de dar play. Porque envolve a pauta de diversidade. Eu não vou dar play. Se você quiser ver. E aí, o Atush não sabe o que fazer. Não sabe de botar a cara. Assim, meu Deus do céu, é porque eu vou chamar o Pepe Escobar pra falar do Lula. E agora? Eu fui dar uma olhada nos comentários, tem outro falando, o Lula deveria escutar o Pepe, viu? Realmente meio preocupante uma coisa aqui ou outra do que tá acontecendo. Então tá batendo cabeça. As coisas não tão bacanas. Num cenário que a economia tá indo mal, num cenário que a parte da imprensa vem subindo o tom. Isso é inegável, a gente tá vendo todo santo dia. E num cenário onde outros setores também estão causando problemas que estão inflando o cenário das coisas no Brasil. E ano que vem tem eleição. E eleição, normalmente, é cada um por si, Deus contra todos. E tem muito partido da base do Dilma, que deve dar uma ferroadazinha, né? A depender, porque em determinada região vale a pena, tá mais distante do Lula. Então vamos ver, né? Vamos ver o que vai ser no ano que vem, essa bateção de cabeça. Mas no nosso dossiê de hoje tem mais uma coisinha a mais. Mais uma análise que eu acho que é importante ser feita. Se a esquerda tá meio batendo na cabeça, eu acho que a direita também. Em partes. Eu quero conversar umas coisas, bem rápido. Na verdade não é rápido não. Mas eu quero começar com isso daqui, ó. Eu não sabia, eu não tinha visto. Não teve muita repercussão. Eu tava falando no Estadão, aí tinha lá uma notícia recomendada. Aí eu vi a manchete. Haddad convida em artigo estrangeiros a investirem em economia verde no Brasil. Uai, como assim, rapaz? Que história é essa, Haddad? Um artigo publicado no Financial Times, o mesmo portal que revelou como o amigo Biden ajudou a garantir que a democracia iria vencer em 2022. Se lembra aquela nota? Pois bem. Aí matéria do Estadão, um parágrafozinho. Haddad destacou que medidas desse plano incluem a regulamentação do mercado de carbono. Seguindo o modelo da União Europeia. Ó, vamos seguir as ordens dos outros. Nem o mercado próprio a gente tem. Não basta ser vassalo, tem que ser vassalo ao quadrado. Mas vamos continuar. A nota mesmo é essa daqui, ó. Fala em inglês, depois traduzida. Fernando Haddad. Os planos do Brasil para transformar nossa economia verde. Apesar dos desafios, vemos nossa proposta de transformação ecológica como uma oportunidade para os brasileiros. Aí, além dessa história aí de carbono, outra coisa, ele começa o texto falando que pegou o Brasil acabado, destruído, Bolsonaro acabou com tudo. Mas agora é o presidente Lula que veio, e o presidente Lula é um cara muito porreta. E em determinado ponto do texto, olha o que o Haddad diz. É importante ressaltar que o nosso plano será sustentado por uma base fiscal e regulatória sólida, muito sólida, né? A gente está discutindo o déficit fiscal do ano que vem e como esse ano a arrecadação tá caindo, vai ter um déficit, acho que vai ser maior do que o previsto, a situação tá, sabe, insustentável, o governo bloqueando receitas, mas não, plano sólido. Imagina
Imagina o investidor estrangeiro que cai na lábia do Haddad. Nos últimos 8 meses, aprovamos uma regra orçamental moderna que tranquilizou os agentes econômicos nacionais e internacionais do nosso compromisso de controlar o déficit. O arcabouço acalmou o Brasil. É sério, Haddad. Além disso, estamos perto de concluir uma reforma fiscal, que é a reforma tributária, há muito esperada, mas nunca concretizada, em conformidade com as melhores práticas internacionais. É muito imposto do pecado e subsídio verde. É isso que vai rolar. É isso que vai rolar. Aí só para desmentir o Haddad, ontem a economista-chefe do Santander concedeu essa entrevista para o Estadão. Situação fiscal brasileira é o nosso ponto de fragilidade macroeconômica. Mas segundo Haddad, não, tá muito sólido, né? Uma regra orçamental moderna. Nossa, tranquilizou todo mundo, né? Uma base fiscal e regulatória sólida. Nossa, sólida demais. O fundo do poço é bem sólido, né? Do chão não passa. Bateu, pelo menos a gente espera, né? E o fundo do poço seja o fundo do poço. Não dê pra cavar mais. Mas enfim. E aí eu quero trazer mais uma vez, e sem reclamação, para fazer mais uma vez uma reflexãozinha que eu acho que é importante. Eu tinha comentado isso daqui, acho que já por 2 vezes seguida, esse vídeo do Zema. E até na primeira vez que eu comentei, eu falei o seguinte: vem cá, gente. A Marina Silva foi lá para aumentar a meta de redução das emissões do Brasil. O Zema também. Zema e Marina têm a mesma meta. Foi a Marina que virou de direita ou o Zema que virou de esquerda? Ou só a mesma porcaria? Aí eu comentei no vídeo ontem com o Alessandro Santana. Eu falei, pô, gostei do comentário do Alessandro Santana. Era esse comentário aqui. Lendo essa postagem e vendo esse vídeo, acabo de reparar que um segundo turno entre Lula e Zema será igual ao segundo turno para prefeito de São Paulo entre Boulos e Ricardo Nunes. Ricardo Nunes é um candidato que vocês se sentem confortáveis? Se sentem confortáveis, vocês que são de São Paulo, ou vocês que não são de São Paulo vendo, não sei, esse cara é bacana, esse cara é porreta. Se sentem confortáveis com isso daí? E eu trouxe esse comentário aqui depois do Haddad, falando de economia verde, que é a mesma coisa. Só que o Haddad também fala de mercado de carbono, né? Pois bem, guarde isso daí. Vamos entrar na pequena discussão. Quando o Haddad fez o comentário, e aí em vídeo eu trouxe uma resposta do Daniel Miorim em relação ao posto do Ivanildo, porque o Ivanildo, como bom liberal, só pensa no dinheiro. Ele falava assim, ó, por mim, se o que o Zema tá fazendo, né, trouxer mais emprego e renda para Minas, ele pode ser 500% SG. Eu sou escravo desde que me pague bem. É tipo isso. É a mente do liberal. Aí eu vi uns comentários, fui dar uma olhada no top e que bom que eu parei para ler. Porque eu falei, isso aqui é interessante. Apareceu uma senhora chamada Carol Esponza falando assim: existe a direita e existe uma horda de reacionários que sequer sabem o que significa ser de direita, embora se vendam como tal. Aí eu pensei, rapaz, será que ela está falando de pessoas como eu que criticam o Zema? Eu acho que eu não sou de direita, então. E agora? Eu não me vendo como direita, né? Eu falo, posso ser direita, posso ser conservador, posso ser bolsonarista também, você escolhe me colocar. Eu sei o que eu não sou. Aí eu olhei assim, eu falei, tá bom, né? Se você não concorda com o Zema, né? Zerar emissões de carbono. E olha só, o Zema foi... Isso daqui não é... Olha só, uma coisa é você cobrar de um político do executivo que ele faça uma mudança de legislação a todo custo. Mudança de legislação não depende do executivo, depende do legislativo. O prefeito, o governador ou o presidente da República, eles podem fazer pressão no seu legislativo, seja a Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados Estaduais ou a Câmara de Deputados Federais e Senado. Ele pode fazer essa pressão, mas não tem como ele garantir a vitória. Outra coisa é o líder do executivo, por livre e espontânea vontade, pegar um avião e ir para a cúpula da ONU, cúpula de ação climática da ONU, ser o único estado da América do Sul, você vê que ninguém foi, ninguém tá preocupado com isso, para lá falar do compromisso de zerar as emissões de carbono. É meio complicado isso aqui, né, gente?
E, gente, é impossível você zerar. Como assim zerar? É impossível. A vida humana, o carbono é a molécula da vida, sem brincadeira. A química orgânica é basicamente o que gera em torno do carbono. Não sou tão burro assim, não. Sou até bom aluno. Então, assim, é um papinho ridículo, mas tudo bem. Aí um perfil chamado qualquer coisa, sei lá, deve ser qualquer coisa, menos de esquerda, né, qualquer coisa. Aí pergunta assim, és a favor de SG, Carol? E a grande Carol Esponza responde, primeiro defina o que é isso. Hoje virou um grande guarda-chuva de balelas? Sabendo e querendo separar o que de fato existe de útil, assim investimentos importantes a serem feitos na área ambiental. O mundo não é tão binário como acredito militante. Militante. De esquerda e de direita. Você vê o sabão que passou, né? E falou de militância. Aí eu sou meio chato às vezes, né? Aí eu fui dar um bisu pra saber como é que a Carol pensa. Pra ela falar mal de militante, né? Aí eu fui lá no Instagram dela. Aí eu encontrei essa foto. Sempre uma honra ouvir o meu governador falar. Romeu Zema. Uma foto não diz muita coisa, né? Eu não vou crucificar a menina porque ela tem uma foto com o Zema. Ah, se eu tivesse, não era capaz de eu bater uma foto com o Zema também. Não ia bater foto, não. Mas tudo bem, eu não vou crucificar por isso. E depois, eu vi outra foto com o Zema. Eu falei, pô, já gosta do Zema, né? Será que é por isso que ela ficou assim meio chateada? Ok, tem mais. Eu não vou ficar enchendo o saco só por causa disso. Quando você vai olhar o perfil da senhorita, jurídico do Partido Novo. Ah! Então, é militante profissional ainda, né? Não basta ser militante, tem que ser profissional. Ah, entendi. Então, assim, é meio uma defesa em causa própria. Então, é a turma do Novo querendo falar quem é e quem não é de direita. É tipo isso. E aí, a gloriosa Carol Esponza, que não sabe nem o que é SG. Né? Porque hoje é um grande guarda-chuva de um monte de balela. Olha a postagem aqui. Uma das primeiras postagens que tá no perfil dela, ó. Novo do Rio de Janeiro e Carol Esponza. A postagem juntos, together. Estamos adiando a oportunidade de preparar o setor para o impulso que o mercado de carbono poderá proporcionar quando regulamentado, agregando valor financeiro às florestas. Tá vendo aí, né? Direita mercado de carbono. A verdadeira direita, descobrimos, é a direita mercado de carbono. Se você pensa como eu, você é uma horda de reacionários. Não seja isso que é do mal. Seja a direita mercado de carbono. Aqui, ó, igual o Zema. Igual o Zema. Aí voltando aqui pra ela, que ela quis passar um sabão assim, né? Primeiro defina o que é SG. Bom, SG são 3 letras, né? Environmental, Social Governance. Meio ambiente, social e governança. São palavras genéricas, mas no final do dia é um avanço de uma agenda de controle através do mercado privado. Isso que é SG. É isso que é SG no final do dia. Você tem uma agenda, você quer seguir, é uma agenda de controle, de dominação, pode falar assim também, que vem sendo implementada de cima para baixo e empurrada pelo mercado privado. De linhas bem gerais. E eles fazem isso se utilizando de critérios ambientais, critérios sociais e critérios de governança. Simples assim. Mas se quiser mais um pouco para entender, tem uma coisa que Olavo de Carvalho disse, que eu acho que independente do lado político que você faz parte, talvez possa ser considerado um axioma, porque não é uma informação que interfere na sua visão de mundo, se você é de esquerda, direita, etc, tudo mais. Que Olavo de Carvalho fala o seguinte: aprenda a rastrear a origem das ideias. Isso é uma coisa ruim? Rastrear a origem das ideias? Eu acho que não. É uma coisa que qualquer pessoa deveria fazer, seja de esquerda, seja de direita, para você entender como é que essa ideia surgiu. E aí, eu tenho certeza que a Carol Esponza, o Romeu Zema e todos os de direita do Partido Novo, eles não são militantes. Ainda que ela seja do jurídico do Novo, ela não é militante. Militante é você de internet que reclama de tudo. O HSBC é um grande banco aí que eu tenho certeza que eles adorariam ver trazer muito investimento para SG pro Brasil, né? Não o guarda-chuva de balelas. No relatório dele de agosto de 2022, isso aqui eu só peguei um print do vídeo que eu fiz sobre o Clube de Roma. O relatório, só para relembrar quem não viu na época, falava assim, ó: as origens do SG remontam aos ideais do Clube de Roma. O
Clube de Roma não é muito bacana, né? É a turma que falava de limites do crescimento. A turma que já no início tinha uns personagens meio complicados e pregavam que basicamente o mundo tinha que parar de se desenvolver. Naquele momento, não se desenvolva. Pare. 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 O mundo não cabe. Tudo vai acabar. Os recursos estão se esgotando. Temos que salvar o planeta. E você vê que uma questão do mercado de carbono é mais ou menos isso, né? Você, pare. O limite. Você tá passando do limite, você não pode passar daqui. É a mesma estratégia. Então acho que isso é SG. Eu acho que o que você defende, Carol, o mercado de carbono, é as mesmas ideias do Clube de Carbono. Mas vamos continuar. Vamos continuar que ela é de direita e a gente é uma horda. Ainda do vídeo do Clube de Roma, Carlos Bosch, do Eco, né, que aqui é o zongueiro do Eco, fala assim, né? Como o Brasil pode retomar o protagonismo do meio ambiente? É o mesmo papel do novo, né? Estamos perdendo a oportunidade do mercado de carbono. Em 68, setores do pensamento progressista, empresarial e científico protagonizaram o que acabou conhecido como Clube de Roma. Lembrando que o segundo encontro do Fórum Econômico, lá do Klaus, contou com a presença do Alexander King, que era o cara que gerenciava a questão de educação do OCDE e é fundador do Clube de Roma, né? Junto com o André Pessei, acho que é André Pessei, esqueci o nome dele. Antônio Pessei, André Pessei, não sei, industrial italiano. E lembrando também que em 73, no terceiro Fórum Econômico, o assunto central também foi o relatório do Clube de Roma, né? Então, rastreando as origens das ideias, você vê o que essa turma prega, faz nos dias de hoje. Eu acho que é ruim. Né? Mas eu só vou falar que é ruim. Eu sou militante, eu sou da horda dos malucos. Mas enfim, né? E tá lá, iniciaram a reflexão que acabou por gerar o relatório dos limites do crescimento. Aí falava, podemos dizer que o advento da economia verde, que o Zema defende, que o Novo defende, que a Carol Esponza defende, que os liberais defendem, mas que a horda de reacionários, militantes, que não sabe enxergar o mundo verde, o mundo maniqueísta, não gosta. Enfim, é uma evolução desta proposta do Clube de Roma, e que permeou a economia e que os atuais objetivos do desenvolvimento sustentável, os ODS, que inclusive o Lula agora, no evento da ONU, criou o 18º para o Brasil, representam metas que englobam reivindicações presentes em 68, ou seja, do Clube de Roma. Os sonhos do Clube de Roma transformaram-se na lógica empresarial da regulação ESG. Então assim, respondendo o que é ESG, eu acho que deu para ter uma ideia, pelo menos de onde a ideia partiu. De quais pessoas. Muitas delas continuam aí, suas ideias também. O Daniel Mildaus é o cara, um dos 4 autores do livro Limites do Crescimento. Ele viralizou no início deste ano, numa entrevista que ele deu, que ele fala que a gente tem que diminuir. Tem muita gente morando no planeta Terra. Esse tipo de ideia. Mas se você acha que isso é ruim, você é da horda de reacionários, segundo a militante profissional do Partido Novo, Carol Esponza, que defende o Zema, deve ser por causa do Partido Novo, né? Por outro lado, lá no Twitter, vocês vão entender porque eu tô enchendo o saco. Eu não tô enchendo o saco atual, não, gente. Eu gosto às vezes de ser irônico e sarcástico. Mas vocês vão entender, tem um objetivo final. Mais do que tudo. Olha essa imagem. O desenho do Pica-Pau todo mundo já viu, né? É aquele, ó, um pra você, 1, 2, 3 pra mim. Um pra você, 1, 2, 3, 4, 5 pra mim. Um pra você, 1, 2, 3, 4 pra mim. Aí tá ali, ó. SG pra você, é o Lobian BlackRock. Regulação, imposto e racionamento pra você. Indústria, emprego e investimento pra mim. É o Esquerda Net falando que seria SG. Ele fala isso dando RT numa nota da Bloomberg, que o Carlos Bolsonaro compartilhou. E que o Carlos Bolsonaro disse, olha aí a BlackRock abandonando os fundos SG. Eles estão abandonando. Enquanto aqui no Rio de Janeiro, meu Deus. No Rio de Janeiro, Dardo Paz criou aquela zona de baixa emissão no centro da cidade. E essas zonas de baixa emissão já existem em Nova York, existem em Londres. E quer que eu te conte uma coisa? Em Nova York e Londres agora, a depender do carro que você dirige, basicamente o carro elétrico está de fora, você tem que pagar um pedágio por causa da emissão de carbono. Mas é isso que a Carol Esponza, Romeu Zema e o Partido Novo defendem. Aí, o Esquerda também dá um RT no Ivanildo. E ele fala assim, ó, se tem uma coisa que a agenda ESG não traz, é emprego. Produtos verdes serão desonerados, ou seja,
o tio da vendinha da esquina, que não tem condições de bancar produtos livres de agrotóxicos, descartar todo tipo de plástico, o tio da esquina, o pequeno proprietário que tem uma vendinha, ele vai ter uma concorrência desleal do empresário mais rico, do empresário que vai ter a certificação verde. Tá ali, ó, produtos verdes serão desonerados na reforma tributária, diz o Haddad. E aí, essa concorrência desleal vai ser por culpa de quem? Né? Por culpa de quem? Do papai Estado, que cuida dos mais pobres, é claro. Aí o Esquerda.net recebeu esse seguinte comentário. Eu não vou expor porque não é um militante profissional, né? Quando eu ia tirar o nome da Carol, mas quando eu vi que ela era militante do Novo, querendo chamar os outros de militante, eu falei, bicho, aí você tá de esculhambação. Aí você tá sendo desonesto no debate público. Mas enfim, um rapaz pergunta, ele comenta assim, né, pro Esquerda.net. O Zema salvou Minas de um poço sem fundo. Por causa de um discurso, estão querendo crucificar o governador. O cara é de direita e ainda assim leva a pedrada, vai entender. Que direita é essa? Não foi só um discurso, é uma ação real, mais de uma, não é a primeira. Não é a primeira. Aí, sobre essa questão de coisa verde. Joseph Stiglitz, economista, que Nobel, tem foto com Lula, veio recentemente no Brasil, a gente falou dele, fazer uma palestra pro judiciário. É um cara que falou que a Argentina estava no caminho muito bom, a gente não quebrou. Falou depois que a Colômbia estava no caminho muito bom, a Colômbia quebrou. Ele tá falando também que o Brasil tá indo bem, né? Vai quebrar também. Erra todas, erra todas. Aí, olha que ideia bacana. Da mesma forma que o Haddad falou, não, vamos botar aqui a certificação verde. E quem for rico o suficiente para ter a certificação verde, vai ter benefícios, vai ter privilégios. Aí o Stiglitz chegou para o Helder Barbalho, que já garantiu a sua palestra no que vem lá pro Klaus Schwab. E aí o Stiglitz se propôs a criação de uma zona franca de bioeconomia no Pará. Zona franca vocês conhecem, né? Lá de Manaus. Esquece imposto. Vários privilégios. E volta ao Brasil, defende que a tributação reduzida possa estimular negócios atrelados à floresta, com a política de livre comércio de bioeconomia. Ixi. Vocês querem me fazer acreditar que o Stiglitz está preocupado com a floresta? Ele está preocupado com o que está acontecendo com o Brasil? Nas últimas horas está circulando um vídeo nas redes sociais que tá o Macron, tá o dedo de linguiça lá do rei da Inglaterra, no Palácio de Versalhes, só com global. Que global? Que global? É a galera de Hollywood. Acho que essa galera tá preocupado com ele na Amazônia. Pelo amor de Deus. Se tu acha que eles não estão preocupados, tu é um reacionário, são um militante raivoso, aos olhos da Carol Esponza. Aí, o caso até compartilhou essa nota e falei o que é SG, né? Consequências negativas para sua cidade, estado, país e mundo. E ele comenta sobre isso. A turma do MBL me odeia. A turma do MBL fala que eu fico levando os recados de Carlos Bolsonaro pra frente. Não, cara, eu acho interessante o que ele fala, porque ele é filho de Bolsonaro. Eu acho que o que ele fala tem um peso diferente na política. Tipo, o filho do Lula falou alguma coisa. Então, eu paro pra prestar atenção. Simples assim, mas deixa a turma lá chorando, né? Eu tô falando disso porque o MBL vai repercutir isso. Eles têm essa tese. É o gabinete do ódio. Mas o Carlos Bolsonaro fala o seguinte, né? Temos que unir a direita. E coloca o emoji dando risada. O plano é fazer o Novo e o MBL usando o Bozo e, no fim, botando na orelha do Bozo. Essa isentosfera não engana nem seus pares no quarto escuro. Basta dizer que não fazem mais parte dos grupos, que tá tudo de boas. Viram prontamente aceitáveis. Os caras falam, não, eu não sou mais do MBL, não, agora eu mudei. Eu percebi o meu erro, me perdoe. Oh, tá ali ainda? Não, eu sou da isentosfera, mas eu percebi. Eu estava errado quando eu critiquei Bolsonaro. Eu estava errado em não apoiar Bolsonaro em 2022. Agora estou vendo que o Brasil está quebrado. Ele muda, né? Não, agora estou vendo que Bolsonaro e Lula não são a mesma coisa. É muito simples isso. Por que não surgiu essa consciência anteriormente? Essa turma que tá o dia com a cabeça na política não percebeu? Ele realmente estava enganado? Não precisa raciocinar muito. Só tem bobinho. Que outra coisa que não precisa para eu fechar o meu raciocínio, e eu falei que tem um objetivo, quero já para vocês. Sei lá, para mim essa pergunta ela bateu e bateu de uma forma profunda. É o seguinte, gente, eu proponho a partir de agora para vocês um novo critério. Na hora de você
analisar um político. Não queira saber se ele é bolsonarista. Porque isso aí é meio que obrigação. Não tem como o cara tá na direita não gostar de Bolsonaro, né? Beleza, ele pode ter algum tipo de crítica, achar que Bolsonaro não é perfeito, etc e tudo mais, mas fica aquele papinho que Bolsonaro é um absurdo, que isso, que aquilo outro, que destruiu a direita, como é a turma do MBL, Nando Moura, aí não dá. Você pode ter suas desavenças, falar, Bolsonaro é isso, aquilo outro. O que eu tô falando é isso. Não precisa ser um bolsonarista que reza e toda a carreira de Bolsonaro. Beleza, você tá entendendo o que eu tô falando, né? Pelo menos ser simpático e entender, reconhecer os acertos que tiveram no governo Bolsonaro, reconhecer alguma coisa. Pode reclamar, pode ter suas críticas, pô. Ninguém precisa pensar 100% igual. Só que, faça esse típico raciocínio. O que esse cara tem que você gosta nele, mas não pode ter duas coisas. Primeiro, não pode se escorar em Bolsonaro, que eu tô falando. E segundo, além do antipetismo. Ser antipetista também é obrigação. Além do antipetismo, além de falar que concorda com a ideia de Bolsonaro, assim, em termos práticos, o que esse político fez? O que ele realmente, assim, fez? Qual é a agenda desse político? O que esse político tá fazendo em termos de educação? Quem ele colocou em secretário de educação? Qual é o projeto? O que está sendo falado para as crianças? Qual é o projeto desse político para questões ligadas à segurança pública? Quem é o secretário de segurança pública? O que esse político está fazendo em termos de cultura? Estou falando principalmente político do executivo, né? Governadores, prefeitos. O que esse cara fez na cultura? Qual é o projeto? Qual é a agenda? Qual é a agenda do partido dele também? O que esse cara realmente defende e pode mostrar que ele fez em termos de legado? Porque eu acho que essas perguntas são bacanas. Porque o que eu vejo que no final do dia acontece é o seguinte. Chega na eleição, se tiver eleição entre Lula e Zema, é Zema, não tem muito o que fazer. Vai falar o quê? Vou votar nulo? Não, pelo amor de Deus, isso é maluquice. Ninguém vai votar nulo se for o Lula contra o Zema. O Lula ninguém vai votar. Mas eu acho que a gente tá em 2023. 2023, onde tá hoje. Falta pelo menos muito tempo. Talvez Bolsonaro volte. Eu acho que existe essa possibilidade de voltar. O Brasil, irmão, é uma caixinha de surpresas. 2026 muda, inclusive, a configuração da corte eleitoral. Vai que, não sei. Mas, independente disso, tem tempo para pelo menos estar discutindo assim, o que é ser de direita para além do antipetismo. Ser antipetista é fácil, tá? Mas qual é o teu projeto? Como o teu projeto vai melhorar a vida do cidadão comum? O que é que tu pensa para infraestrutura? Conta aí pra gente. Tem que sair um pouco disso daí, porque no final do dia, veja como são as coisas. Veja se você não se deparou com isso, aí eu vou encerrar porque já tá aqui com 1h06. Quando aparece algum político que se elegeu às custas de Bolsonaro, que ele tem alguma agenda que não dá pra defender, o que é que as pessoas normalmente falam? É porque ele é meio liberal. Né? Que ele é meio liberal. Não é isso que diz o tempo inteiro? Então, assim, qual político que vocês querem? Quais são as políticas públicas que vocês querem? A gente precisa entrar um pouco nesse debate. Não temos que nos unir. Gente, unir com todo mundo que é contra o Lula? Até Simone Tebet é. Se ela for candidata. Se ela for candidata, ela vira contra o Lula amanhã. Se o Haddad tiver o apoio de Bolsonaro, amanhã o Haddad tá fazendo 22. Essa turma aí não tem amor nenhum. Não tem amor pelo poder. Então, assim, se só for o critério, se o critério único de união nesse Brasil fosse todo mundo contra Lula se unir, é o Alckmin, né? Então vamos apoiar o Alckmin desse jeito. É isso que vocês querem? Vocês querem o Alckmin? Que tipo de político? A gente avançou muito. E eu acho que essa discussão ela tem que ser feita sempre. Martelar. Veja a esquerda, que tem um grupo muito mais organizado, muito mais coeso. Tem fundação, tem isso, tem aquilo outro. Tá batendo cabeça até hoje. Não tem os políticos perfeitos que eles querem. Imagine se a gente só bater palma pra qualquer coisa que acontecer. Não, mas o cara é de direita. Pô, mas ele é antipetista. Antipetista é obrigação, gente. O PT não dá. O PT eu tenho certeza. O PT não dá mais de jeito nenhum. Mas o que esse cara pensa além do antipetismo? Não vale se escorar no antipetismo. Conta aí, cara. O que tu realmente fez que tu tá trabalhando. Eu acho que é um critério bacana e interessante pra colocar. Vocês entenderam o que eu falei sobre ser bolsonarista e nada, né? Sendo assim bem de boa, falando, cara, o cara que ele vê Bolsonaro como a pior pessoa do mundo, como os petistas vendem, como a Globo vende, aí é absurdo. Não precisa rezar a agenda 100%, mas vocês entenderam?
Eu acho que tô sendo assim, já quase prolixo, já tô me repetindo. Mas enfim, deixo esses questionamentos e mais uma vez volto a mostrar. Olha no que a esquerda está batendo cabeça. Não tem agenda. Veja que o trabalhismo é algo que eles estão preocupados. O trabalhismo no sentido do quê? Melhorar a vida do trabalhador. Não é a primeira nota. E não é só no Brasil. O próprio Biden está com esse problema. Como reconquistar as classes médias? A esquerda perdeu esse debate. Se a direita vir e mostrar, eu acho que, inclusive, se a direita, principalmente com esse discurso o mais ideológico, se a direita conseguir penetrar com esse discurso ideológico no Nordeste, eu acho que cresce. Porque a região do Nordeste, muita gente ainda vota no PT por não saber o que é o PT. Não saber o que o PT defende. Mas o povo nordestino, eu falo com propriedade, porque eu sou de lá, sou do interior da Bahia. A turma é de direita. É aquela baguncinha organizada, né? É baguncinha organizada. Vamos falar assim, a falta palavra começa com U e termina com Uria, organizada. Mas é organizado. Tem que ter o respeito. Respeita. Pelo menos a voz e os mais velhos. Isso rola lá. Então, acho que a gente tem que avançar com isso. Tem um pensamento um pouco mais profundo, menos raso e não só reativo, mostrar o que está acontecendo. Mas tentar, beleza, a gente entendeu quais são os problemas, então vamos tentar avançar aqui, ó, nesses pontos de tensão. Vamos tentar furar a bolha. E vamos tentar buscar nomes de força, até porque... Tô me alongando muito, mas prometo que é o último comentário. Quando aparecer uma boa leva de políticos trabalham, entrega um trabalho, mas um trabalho assim porreta, que você fala, meu Deus, esse cara vai ganhar muito engajamento. Mas pode ter certeza. E vai ganhar engajamento pela qualidade do trabalho. Vai ser tipo um Randolfo Rodrigues da direita. E isso daí vai causar inveja nos outros políticos e vai ser uma inveja boa. Porque os políticos vão falar, cara, então se eu marcar gols, se eu trouxer vitórias, eu vou ter muito mais engajamento, então eu vou trabalhar para ter gols e ter vitórias e não ficar só na mitada de sempre. Enfim. Fico por aqui. Não fique chateado comigo. Vamos raciocinar juntos. Eu faço da horda meio maluca, né? Não consigo ser da direita a partir do novo mercado de carbono. E se você gosta do meu trabalho, pode assinar no canal. Tem um botão de valeu, tem um pé na descrição, tem um Atlas brasileiro, quimpai.com.br. E compartilha esse vídeo, compartilha, leve a mais pessoas. Acho que o raciocínio é importante, saber também o que está acontecendo. Vou mandar o vídeo lá do Pepe Escobar, mandando a real para a esquerda no Telegram. E deixa aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!